Meus caros, tal como prometido há minutos, aqui venho agora comentar a genial intervenção, uma aula magnífica do professor Gabriel Mitar Ribeiro, que, enfim, tentou ensinar alguma coisa a um aluno que não quer aprender. E esse aluno é, infelizmente, o Ministro de Educação que Portugal tem neste momento, um Ministro de Educação socialista, todo globalizado, todo cheio de multiculturalismo, mas vamos ver e vamos apreciar as intervenções do professor Gabriel Mitar Ribeiro e as respostas, a maior parte delas absurdas, do Ministro da Educação. Vamos lá. A intervenção do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Senhor Ministro, no início da sua intervenção, falou na cidadania ativa e referiu aos ataques à liberdade e à democracia. Nós sabemos que o fim último do ensino é o tipo de sociedade que queremos. Isto é, se queremos que cada um de nós, desde a infância, seja um delator, um inquisidor, um ditador ou um politicamente correto, que no fundo é a mesma coisa. Isto é, uma sociedade em que nós julgamos mais do que aquilo que compreendemos, e quanto mais julgamos, menos compreendemos, dizia Max Weber, ou o contrário, se queremos que cada um de nós compreenda mais do que aquilo que julgue, cada um de nós defenda a liberdade de pensamento, defenda a crítica social livre e absolutamente livre, defenda todo o tipo de liberdades e uma sociedade próspera e dinâmica. Completamente correto. É isto que nós devíamos pretender. Eu calculo qual seja a sua opção, mas o que eu quero perguntar, as primeiras perguntas são estas. Por que razões o Sr. Ministro é tão intransigente na defesa da disciplina de cidadania e desenvolvimento? Segunda pergunta, se não vê nessa sua posição riscos de politização das escolas? Muito obrigado. Vamos ver agora as respostas, as inacreditáveis respostas do Ministro da Educação. Muito obrigado por responder. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já sabe a resposta, mas eu vou dar na mesma, não é? É evidente aquilo que disse é a resposta à pergunta. Se queremos uma escola que forme cidadãos, a cidadania faz-se através do conhecimento. E o conhecimento constrói-se a partir da informação. Sem conhecimento não há esclarecimento, sem conhecimento cresce a agressão, sem conhecimento cresce a intolerância, sem conhecimento cresce o ódio e cresce a violência. Portanto, formar para a cidadania é formar para o conhecimento, para a tolerância, para o respeito pela diversidade, para o respeito pela multiculturalidade, para o respeito pela diferença, para o respeito pelo pensamento crítico, livre, criativo. E para as elites e para as minorias. Penso que isso se faz em todo o currículo, faz-se também na área curricular de cidadania e desenvolvimento. Então não era preciso, se fazem todo o currículo, não precisava da área de cidadania para dizer a mesma coisa que o resto do currículo diz. Muito obrigado. Prossegue no uso da palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Obrigado, Sr. Ministro. Não tocou na questão da politização, onde eu tinha colocado a tónica. É que as sucessivas gerações de adolescentes e jovens vão saindo da escolaridade obrigatória mais ou menos como antigamente saíam da catequese, com Deus e o diabo na cabeça. Isto é espetacular. Isto é, esquerda boa, direita má. Esquerda boa, direita má. Minorias boas, maioria má. Minorias boas, maioria má. Terceiro mundo bom, ocidente mau. Terceiro mundo bom, ocidente mau. Pobres bons, ricos maus. Pobres bons, ricos maus. Negros bons, brancos maus. Brutal. Negros bons, brancos maus. Público bom, privado mau. Público bom, privado mau. Essa é a maior de todas. República boa, monarquia má. E ninguém perguntou aos portugueses em 1910 se eles queriam uma monarquia ou se queriam a nova república. Impingiram-lhes a república e mais nada. E toca andar. Globalismo bom,
nacionalismo mau. Globalismo bom, nacionalismo mau. Vejam, está aqui tudo. Multiculturalismo bom, coesão identitária má. E aqui é que está tudo. Aqui é que está tudo, digamos, condensado. Multiculturalismo bom, coesão identitária, nacionalismo mau, péssimo. A ponto de nem sequer celebrarmos em Portugal o dia da nossa nacionalidade, o 5 de outubro, mas o de 1143 do Tratado de Zamora. Caladinhos como ratos, façam de contas que não existiu. Quer dizer, Portugal apareceu como por milagre. Não se explica às crianças quando é que Portugal se iniciou. Senhor Ministro, isto é o oposto do civismo, isto é o oposto da construção de uma sociedade inteligente. Isto é massificar através da escola fórmulas primárias de julgamento inquisitorial. Fórmulas primárias de julgamento inquisitorial. Este homem diz tudo. O que os portugueses têm que exigir, e o Chega exige, é uma escola ideologicamente neutra. Ideologicamente neutra, isto tem que ser repetido até à exaustão. Não pode haver ideologias na escola, não pode haver esquerdoidismo na escola. Max Weber chamava isto neutralidade axiológica, porque a neutralidade é inimiga da ideologia. Exatamente, neutralidade é neutralidade. Ideologia é puxar para um lado em detrimento do outro. Mas, Sr. Ministro, vamos admitir que a disciplina de cidadania e desenvolvimento é útil. Ensina mesmo a pensar de forma crítica. Vamos admitir isso. E nessa disciplina vão sempre estar em causa questões morais e civilizacionais demasiado sensíveis. Crenças religiosas, a questão da vida e da morte, as identidades sociais, identidade sexual ou de género, questões raciais, opções políticas por aí fora. Eu até admito que o óbvio não existe, que não existe ideologia de género. Eu até estou disposto a admitir que o óbvio não existe. Agora, a pergunta é esta, Sr. Ministro. O Ministério da Educação garante um corpo docente com formação académica e intelectual adequadas para lecionar os temas que eu referi, cidadania e desenvolvimento? Pode garantir isso aos portugueses? Muito obrigado. Claro que não vai garantir, porque quem está a lecionar esta disciplina são os professores que precisam de encher o horário, que têm um buraco no horário de 2 horas e metem lá isto para encher o horário, mais nada. Mais à frente vai-se falar nisso até. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro da Educação. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obviamente não frequentámos a mesma catequese, mas queria dizer-lhe o seguinte. Quem tende a pintar o mundo a preto e branco não são os professores nas escolas no desenvolvimento da área curricular de cidadania. Nós sabemos quem é que tem tentado pintar o mundo a preto e branco. Aqui nesta Câmara é o Chega. Pois, e tu pinta-lo com as cores do arco-íris. Tu e toda a tua bancada com as cores do arco-íris. Que vergonha. Queria também dizer-lhe o seguinte. Leia os referenciais de educação para a cidadania, mas leia com atenção. Não, mas é que eu já li. Não leia aquilo que dizem que está nos referenciais. Aliás, não leia o que dizem alguns colegas de bancada seu que está nos referenciais. E veja onde é que está lá a doutrinação. Está em todo o lado. A doutrinação está quase em todo o lado. Desde todas as bandeiras globalistas até à identidade de género. Eu, como deputado municipal, tive que chumbar uma diretriz aqui em que os professores vão ser obrigados a ajudar os alunos a descobrir as suas tendências sexuais. Imaginem isto. Eu, um professor de matemática, é que ia ajudar um rapazinho ou uma menina a descobrir qual é a sua orientação sexual. É uma pouca vergonha, é um nojo. E não há doutrinação mais perigosa do que o movimento daqueles senhores que vocês apoiam a nível internacional, chamado Escola Sem Partido. Exatamente, a escola não tem que ter partido. A escola não tem que ter partido nenhum, tem que ser neutra, tem que transmitir conhecimento e não ideologia. Porque a Escola Sem Partido é um projeto ideológico perigosíssimo. Não tem ideologia. É erradicar da formação das crianças e dos jovens a ideologia que tu
pugnas que tu fazes tudo para lá meter. É erradicar justamente a ideologia, todas as ideologias, desde a ideologia da esquerdoidice e das alterações bimbáticas até à ideologia de género. É exatamente isso, é erradicar isso tudo. Valores que de facto são civilizacionais, como o respeito pelos direitos humanos, Isso todos como temos. o respeito pela diferença, Isso todos como temos. o respeito pela diversidade. Isso todos temos. Não é aí, o Sobre problema não é esse. a questão concreta que levanta, temos, felizmente, porque temos um corpo docente muito competente. E isso passa-lhe a mão pelas costas, mas olha, mas não devolvas o tempo que nos roubaste, não devolvas os 6 anos e tal que ainda falta, e nós todos ficámos a meio da nossa carreira. Eu, se chegar ao 9º escalão, já estou com sorte. Muito capaz, temos professores que estão nas escolas e que lecionam esta área curricular com grande competência, e temos também investido na formação docente nesta área. Zero bola, não há nenhuma formação sobre isso. Isso é mentira e é falso. Não há nenhuma formação sobre cidadania. Zero. Muito obrigado. Para Já agora explico, quem dá esta disciplina, se podemos chamar a isto, de disciplina de cidadania, são os diretores de turma. Para quê? Para preencher o horário. O cargo de diretor de turma dá umas horas de redução e com mais estas dá a redução, digamos, o dobro da redução. A redução completa, penso que são 4 horas ou por aí. uma intervenção, tem agora de novo a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Faz favor. Senhor Ministro, muitas vezes o pior ideólogo é aquele que não assume que é. Ora aí está. Portanto, fica aqui Ora aí está. É que é o pior, são os piores. É que o Ministério da Educação, com a disciplina de cidadania e desenvolvimento, anda a fazer uma coisa grave, que é vender gato por lebre. Exatamente. Isto é, anda objetivamente a enganar as famílias. E eu explico porquê. Muitos professores são forçados a ensinarem o que não desejam porque sabem esta disciplina, porque sabem que não estão academicamente preparados para aqueles temas complexos que eu referi. E não é só isso, porque são patranhas. Nós temos que injetar patranhas na cabeça das crianças, como efeitos estufas e coisas do género que nunca foram provados, são apenas hipóteses, não é? Isto é uma disciplina de enorme responsabilidade moral, cívica, intelectual, civilizacional, e exige uma preparação académica sólida, por exemplo, em História, Filosofia, Literatura, Música, pelo menos, entre outras. E o que temos nas escolas é isto. Pegamos de um professor que tem sensibilidade e é bom professor a matemática ou a educação física e, contra a vontade dele, Exato. mandamos-lo dar esta disciplina e ele sabe que não está preparado para isso. Exatamente. Isto não pode acontecer. Não pode, mas acontece, e é exatamente isso que o professor Gabriel Mitar Ribeiro está a dizer, que é a pura verdade. A disciplina de cidadania é para encher chouriços, é para preencher horários de professores que lhe faltam aquelas 2 horas. Mas usamos esta disciplina para preencher horários de professores. Cá Portanto, está. não tens nada que fazer, vai tratar de uma disciplina absolutamente sensível. E sabe porquê que os professores aceitam isto? Que remédio. Aceitam isto porque têm que pôr o pão na mesa das famílias. E mais que nada. cedem, E mais nada, é isso mesmo. Não podem e cedem recusar. à violência simbólica de uma coisa que os senhores não admitem, que se chama o marxismo cultural. Muito bem, e que parece que está em desuso, não está em desuso, cada vez está mais firme e hirto, como uma barra de ferro nas escolas, o marxismo cultural, está certo. Há professores oprimidos com esta disciplina. Isto é, em circunstâncias destas, é fácil impingir ideologia por via dos professores. Mas Que é o que estão a fazer nas escolas, não é mais nada senão isto. a família Mesquita Guimarães de Famalicão tem razões de sobra para recusar que os seus filhos Muito frequentem esta bem. disciplina. Toda a razão e mais alguma. E até penso que muitas mais famílias portuguesas têm que despertar para este abuso ideológico da esquerda que serve do Ministério da Educação para manipular uma sociedade inteira. Está tudo dito, serve-se do Ministério da Educação para manipular uma sociedade inteira. Estes ideólogos da esquerda, uma esquerda que morreu, que está morta, não existe em parte nenhuma, só mesmo no banco, nas bancas, nos grandes grupos económicos é que ela está. Tinha que estudar isso. E isto tem que acabar e com o Chega isto vai mudar. Agora, eu tenho mais uma pergunta, que é esta. Se o senhor Ministro acha que esta disciplina tem de ser mesmo
universal e obrigatória. Muito obrigado. Pois tem que ser, que é para se poder injetar a tal ideologia esquerdoida na cabeça das criancinhas com 10, 11, 12, 13 anos. Muito obrigado. Que não Para tem espírito responder tem a crítico palavra ainda, o Sr. Ministro da Educação. Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, senhor Deputado, a cidadania deve ser obrigatória para todos os cidadãos numa sociedade livre e democrática. Cidadania é uma coisa, globalização é outra. Injetar ideologia de esquerda na cabeça das crianças não é educação, não é cidadania. É realmente propaganda política da extrema-esquerda. Pedia-lhe Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pedia-lhe que tivesse consideração pelas pessoas que trabalham nas escolas. Que hipócrita, pá. Se há partido que mais maltrata os professores é o Partido Socialista, a ponto de, não sei se lembram, nas eleições europeias, nas últimas, o próprio Costa veio dizer que se recuperasse o tempo roubado aos professores, não tem outra forma de dizer isto, o tempo roubado aos professores, se fosse recuperado como a maioria naquela altura, a maioria do Parlamento assim exigiu, que ele que se demitia e que havia eleições antecipadas. Lembram-se disto ou não? Todos os partidos votaram a favor da recuperação do tempo congelado aos professores. E veio o Costa dizer que se isso acontecesse, ele se demitia e tínhamos que ir para eleições antecipadas. E Rui Rio e os seus outros, enfim, parceiros recuaram. E então os professores continuaram com aqueles anos todos por recuperar. Isto chama-se... não é desonestidade intelectual, é fraude intelectual, como muito bem diz o professor Gabriel Mitar Ribeiro. Fraude intelectual é o que isto é. São profissionais competentes, sabem o que estão a ensinar. Cidadania preenche horários? Olha, a matemática também. Quando eu atribuo matemática a um professor, estou a preencher o horário dele. Que hipocrisia, que estupidez, que mentira. O professor de matemática só tem matemática no seu horário. O professor de português só tem língua portuguesa no seu horário. Aí não há nenhum preenchimento de horário. O horário dele é aquele. Leciona aquela disciplina aos vários níveis de ensino, mas é a disciplina de matemática. Espetam é com 2 horas de cidadania, tanto num professor de matemática, como de português, como de francês, como de inglês, como de história, geografia, seja o que for, físico-química. Espetam-lhe com essas 2 horas para preencher o horário. Muito bem disse o professor Gabriel Mitar Ribeiro, e muito mentiroso é este Ministro da Educação, que está a mentir com quantos dentes tem na boca. E português, e físico-química, e tudo isso. Sobre outros comentários que teceu, eu tenho apenas a dizer que o respeito pelos professores passa também por dizer aos nossos filhos: não vais para a escola faltar às aulas. Não vás para a escola faltar às aulas. Quais aulas? Então, e se der uma aula sobre nazismo, também tem que ir às aulas? Se der uma aula sobre comunismo, também tem que ir à aula? Não. Antigamente esta disciplina, ou a anterior, mas pretendia, digamos, fazer o mesmo do que faz esta, era facultativa. Esta é que é obrigatória. Porquê? Porque esta vem carregada de ideologia de marxismo cultural, ideologia de género, ideologia das alterações bimbáticas, ideologia dessas coisas todas, do multiculturalismo. Por isso é que ela é obrigatória, porque senão a maior parte dos alunos recusava-se a ser injetado com essas patranhas miseráveis completamente anacrónicas no século XXI. Muito obrigado. Última intervenção do professor Gabriel Mitar Ribeiro. Dá mais uma. Tem agora a palavra, querendo, o Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Não disponho de tempo, faça favor. Vamos lá ouvir a última intervenção. Obrigado, Sr. Ministro. Respeito pelos professores também é respeitar a vocação intelectual e académica deles. Ora, aí está. Se o professor tem vocação para lecionar matemática, não tem que forçar a lecionar ideologia de género e outras coisas que tais. Exatamente, mas é que é isto mesmo, professor Gabriel Mitar Ribeiro. É exatamente ele que consegue concentrar em meia dúzia de palavras tudo quanto eu às vezes estou aqui 10 minutos para dizer. Ele dizem 1 minuto, nem isso. Há professores desmotivados por isto. Mas só para concluir neste jogo que nós aqui estamos, o senhor já deve saber, porque nós temos insistido nesta tecla, para nós a educação é da família. Ora. O ensino é do Estado, o Estado ensina as disciplinas técnicas. Exatamente. A educação é da família. A cidadania e desenvolvimento fica na fronteira entre a família e o Estado, fica no meio. Muito bem, muito bem. E por isso nós achamos que deve ser opcional. O Estado tem que respeitar a sociedade.
Este Estado socialista não respeita ninguém, isto é um Estado ditatorial. Uma disciplina destas obrigatória é o princípio de qualquer ditadura. Exatamente. E os senhores não veem a opção que estão a impor à sociedade, à escolha das famílias, à autonomia da sociedade. Muito obrigado, muito obrigado. Eles veem que estão a impor ideologia de género, eles veem que estão a impor ideologia da extrema-esquerda, mas é mesmo isso que eles querem fazer. Para eles estão ali, tem a palavra eles estão ali para impor isso. Educação. Vamos lá ver agora o que é que este vai dizer em 10 Obrigado, segundos. Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Estado e a família assumem uma relação de complementaridade na educação das crianças e dos jovens. Nem sei como é que ele diz isto, mas relação de complementaridade não é obrigar as crianças a serem injetadas com ideologias de género, nem com ideologias da extrema-esquerda. Ok, uma coisa é ensinar matérias, uma coisa é transmitir conhecimento. Enfim, a forma de nos comportarmos corretamente na sociedade está nessa fronteira, porque infelizmente, como tenho dito noutros vídeos, nem sempre as famílias estão habilitadas, intelectualmente habilitadas, em termos de conhecimento, elas próprias, para transmitirem digamos, essas virtudes, essas normas de comportamento social, as boas práticas sociais de comportamento em sociedade. Muitas vezes as próprias famílias, por motivos que não vêm ao caso e acima de tudo pela pobreza que atravessam, muitas delas não têm sequer disponibilidade mental para ensinar os seus filhos a comportar-se na sociedade. Por aí está a escola. Quando se detecta essas graves lacunas, quando se detecta que os alunos não sabem comportar em sociedade, não sabem comportar numa escola, numa sala de aulas, num refeitório, numa cantina, numa biblioteca, aí a escola toma a dianteira e explica aos meninos que não é a forma mais correta de se comportar em sociedade, porque nós todos temos que nos respeitar um ao outro, uns aos outros. Para isso não é preciso nenhuma ideologia de género, para isso não é preciso nenhuma disciplina de cidadania que depois nos vem injetar a cabeça com uma data de outras coisas, e eu falo só desta ideologia de género, até deixo as outras para trás, não é? Mas quando se diz que a escola complementa a família na educação, eu só entendo porque este país é dos mais atrasados da Europa e temos realmente milhares de famílias que não estão habilitadas para educar os filhos. É verdade, infelizmente é verdade. Temos até milhares e milhares de famílias que vão entregar os filhos à escola para eles terem uma refeição quente, porque senão em casa não a teriam. E até em tempo de férias, que isto é a maior vergonha, eu acho que isto nem na Venezuela existe. As escolas estão abertas nas férias do Natal e nas férias da Páscoa e do Carnaval. Para quê? Para as crianças lá irem comer. Digam-me se isto é digno de um país europeu com que enche a boca o Medina sem R, o Costa e esta gente toda, o Pedro Nuno Maserati. Digam-me se isto é um país europeu. As crianças vão à escola comer, ou seja, o Estado transforma as escolas em tempo de férias em restaurantes para as crianças não passarem fome. Se isto é um país europeu, democrático e avançado, como enche a boca o Costa, eu vou ali e já venho. Mas, portanto, terminamos aqui agradecendo, eu da minha parte agradeço imenso este contributo ao professor Gabriel Militar Ribeiro, que põe os pontos nos is, que não deixa que esta esquerdoidice alastre de tal forma que tome conta da nossa escola e tome conta das nossas crianças. Já lhes ensinam patranha suficiente. A história é uma doidice. O que eles aprendem na história pouco, ou digo mesmo pouco, não vou dizer nada porque algumas coisas são verdade, mas pouco aprendem na realidade. A escola distorce a história. A história portuguesa, nós somos o país mais antigo da Europa, dos mais antigos, pelo menos com o mesmo nome, somos de certeza o mais antigo da Europa, pois a história que se aprende nas escolas é quase tudo menos a nossa história verdadeira. Não se aprende praticamente nada disto. É a história da Europa, assim, digamos, misturada com a história das religiões e a história da arte, misturam aquilo tudo, a criança sai de lá sem saber nada. No 9º ano eu tenho visto os meus alunos, eles não percebem nada de história. Infelizmente, também cada vez vão percebendo menos de matemática, que é a minha disciplina, porque percebem que não vale a pena estudar, não vale a pena perderem horas em casa a estudar e a trabalhar, porque já sabem que passaram. Ao fim do ano passam com 3, não passam com 4 nem com 5, mas passam com 3, que é o que eles querem, não é? Depois reservamos o 4 e o 5 para os alunos bons e muito bons, mas há uma vergonha, porque existem, na teoria existem mais 2 níveis, que é o 1 e o 2. 1 ninguém dá.
Um aluno nunca tem 1, desde que faça qualquer coisa tem um 2. Mas o 2 é para dar. O 2 é para dar aos alunos que se recusam a trabalhar, que não sabem porque não querem trabalhar, porque não querem dedicar tempo às disciplinas, às matérias. É para isso que serve o 2, pois o 2 caiu em desuso. É como a segunda pessoa do plural, vós, caiu em desuso. Ninguém fala assim, vós estáis bem, mas ela está lá. Nós temos 6 pessoas, 3 do singular, 3 do plural, uma foi aglutinada por outra, ainda por cima com tempos verbais errados. Fala-se para vós na terceira pessoa do plural. Bem, esta língua está estragada, o ensino está estragado, a matemática não está estragada, mas os alunos não querem saber dela e vão ter que passar na mesma. Nós vamos ter que os passar, porque senão é processo e processo e processo nunca mais acaba, nunca mais lá saímos, passamos as férias todas na escola a trabalhar para justificarmos uma negativa e, portanto, o que eles pretendem, estão a conseguir, que é que os alunos passem todos, quer saibam, quer não saibam. Mas relativamente a esta disciplina de cidadania, é realmente a pior miséria que neste momento se encontra nas escolas. A partir desta disciplina, é certo que também se ensina algumas coisas que são úteis, como, por exemplo, prevenção rodoviária, como circular na estrada, se bem muito ao de leve, mas depois atrás disso vêm coisas que não eram necessárias e não deviam lá estar, como, lá está, a tal ideologia da esquerdoidice, que eu não vou repetir outra vez, mas leiam os manuais que agora começam a aparecer, porque até aqui nem havia, os manuais desta disciplina e vão ver o que é que lá está dentro. É uma no cravo e outra na ferradura. É uma de conhecimento e é outra de ideologia. É uma no cravo e outra na ferradura mesmo. Portanto, leiam mesmo para perceberem que o Ministro da Educação esteve a mentir durante esta intervenção que teve hoje no Parlamento português. Meus caros, um grande abraço. A educação está de rastros, mas nós juntos conseguiremos melhorá-la nos próximos anos, quase certeza absoluta. Um grande abraço a todos e até amanhã.